Procurando síncopas no compasso 6/4. Esse compasso tem dois tempos que foram divididos em 6 movimentos, ou podemos falar também 6 terços. Como é um compasso que tem dois tempos, então nós chamamos de compasso binário composto. Qual a unidade de movimento? Ou seja, a figura que vale 1/3. Nós olhamos aqui embaixo da fórmula, ó, no número 4. Aí tem que saber qual figura que representa o 4. Então, eu acredito que vocês já aprenderam isso, então eu vou direto ao assunto. Quem representa o 4 é a semínima. Então, ela que é a unidade de movimento, ela que vale 1/3, certo? Quem que é a unidade de tempo? Você tem que somar as 3 semínimas para saber quem vale um tempo, que é a mínima pontuada. Ou você pode pensar assim, a unidade de tempo é a figura que vem antes da semínima, lá na sequência das figuras. Então, ela vem antes e aí você pontua ela. É mais rápido para responder, ok? E a unidade de compasso, o que é isso? É uma figura que preenche o compasso, que vale os dois tempos. Então, no caso, pegamos a unidade de tempo, a mínima pontuada, e somamos duas dela, porque nós temos dois tempos. Duas mínimas dá uma semibreve pontuada, ok? Agora, vamos falar do acento métrico, que é o que nos interessa para poder achar as síncopas no hino. Bom, então, o acento métrico é o seguinte: a unidade de tempo é a mínima pontuada, então essa primeira mínima está no primeiro tempo. Esta no segundo tempo, porque nós temos dois tempos que foram divididos cada um em 3, por isso que aqui aparece o número 6, tá, meninas? Quando é composto, nunca vai vir o número 2, vai vir a quantidade que os dois tempos foi dividido em terços ou em movimentos, ok? Então, aqui é o primeiro tempo, aqui é o segundo tempo. Se eu dividir a mínima, vai dar 3 semínimas, tá? Que é a figura que vem depois dela. Se eu dividir a mínima aqui pontuada novamente, mais 3 semínimas. Então, aqui as 6 semínimas preenche o compasso. Então, como que fica o acento métrico? Que é o tempo forte e fraco. Sempre o primeiro tempo é forte. E o segundo tempo é fraco, tá? Então, as mínimas estão no tempo. Agora, aqui, como a gente pegou o tempo e dividiu ele, nós cortamos ele em 3 partes, deu 3 semínimas cada tempo, então essas semínimas representam as partes do tempo. Quando a gente divide, aí elas levam uma acentuação diferente, tá? Elas é um pouquinho diferente. Sempre a primeira é um pouquinho mais forte do que esta e esta, tá? Então, fica forte, fraco, fraco, dentro do primeiro tempo. Aí, o segundo tempo também foi dividido em partes. Então, a primeira forte, sempre a primeira um pouquinho mais forte. E essas duas, fraca. Bom, já sabendo isso, já dá pra gente analisar um hino, certo? Agora, recordando, o que é a síncopa? Quem lembra? É o deslocamento ou um prolongamento do tempo fraco indo para um tempo forte, ou de uma parte fraca indo para uma parte forte. Então, nós podemos pensar de duas formas: o tempo, o segundo tempo, que é fraco, indo para o outro tempo ou para a parte do outro tempo. E podemos pensar na parte fraca indo para uma parte forte, tá? Se eu ligar essa semínima com esta, vira síncopa? Não, porque aqui é uma parte forte e aqui é uma parte fraca. Se eu ligar esta com esta, também não, porque ficou fraco para o fraco. A síncopa, meninas, não pode esquecer, ela começa no fraco e continua no forte. Tem que ser isso, ó, para virar síncopa, tá? E se eu ligar essa parte com essa? Ah, agora sim, eu produzi uma síncopa, né? Porque essa semínima tá na parte fraca e essa está na parte forte, certo? Se eu ligar essa com essa, não é síncopa. Se eu ligar com essa, também não, tá bom? Então, essas são as possibilidades. Agora, eu vou mostrar num hino que eu achei a pedido de uma irmãzinha, Laís, de Salvador. Ela pediu para mim explicar a síncopa nesse compasso, tá?
Então, vim aqui, pesquisei no meu inário, pensei que não tivesse, mas eu achei alguns hinos que tem essa fórmula de compasso e que tem síncopa. Então, vou mostrar para vocês, ok? Bom, hino 83, meninas, dá certinho, ó. Eu achei que não tivesse nenhum hino, mas eu dei uma pesquisada, achei alguns, tá? Não tem muitos, mas tem. Então, eu fiz bem certinho, ó. Pus as unidades de movimento, tá vendo? Ó, pus com acento métrico, tudo certinho. Então, aqui nós temos 3 semínimas, tá? Que estão, essas 3, somando elas, ficam no tempo forte, que é o primeiro tempo, ó. Elas estão no lugar da mínima pontuada. Só que como, né, são as unidades de movimento, então essa é a acentuação delas. Essa mínima pontuada está aqui, ó, no lugar do segundo tempo, ó, ela ocupa o tempo inteiro. Como ela ocupa o tempo, então nós vamos olhar a acentuação do tempo e não a acentuação das partes, ó. Tá? Porque se olhar na acentuação pensando em partes, aí não dá síncopa, certo? E ela não está dividida em partes. Então, o acento métrico dela é esse aqui, do segundo tempo, que nós consideramos fraco. Sempre o primeiro tempo é forte e o segundo é fraco. Então, veja bem, o que aconteceu? Colocaram uma ligadura nela com a semínima do compasso seguinte, ó. A semínima é uma unidade de movimento, então ela ocupa a primeira parte do primeiro tempo. Então, o que aconteceu? Prolongou o tempo fraco para uma parte forte. Então, aqui aconteceu uma síncopa, tá? Porque começou no fraco e foi pro forte. Só que começou no tempo e terminou na parte. São figuras iguais? Não, né? São diferentes. Então, como que chama essa síncopa quando são figuras de durações diferentes? Quem lembra? Síncopa irregular, tá? Quando as figuras não têm a mesma duração, certo? Aí eu achei outro exemplo no mesmo hino, ó. Então, nós temos aqui, ó, mínima, semínima no primeiro tempo, que é forte, né? E aqui uma mínima no segundo tempo, que é fraco, tá? Ela está ocupando o tempo inteiro, ó. A mínima pontuada representa o tempo, então ela está no fraco. E essa mínima, ela está ocupando a parte forte e fraca, porque essa pausa caiu na outra parte fraca. Então, houve-se um prolongamento do fraco, do tempo fraco para a parte forte. Então, aqui também é outra síncopa, ok? Então, hino 83. Vamos pegar o inário para confirmar? Vamos procurar essas síncopas? Bom, então a primeira síncopa que encontramos é aqui no segundo sistema, ó, tempo fraco aqui, ó, indo para a parte forte. Então, aqui é uma síncopa irregular. Aqui também, que é o exemplo que eu dei no caderno, tá? Não vou detalhar muito, certo? Aqui, ó, outra síncopa lá, ó. Segundo tempo indo para a parte aqui forte, né, do tempo seguinte, ó, que é fraco, aqui é forte. E aqui não temos nenhuma, tá bom? Então, esse hino temos 1, 2, 3 síncopas. Ah, não esquecem de contar aqui, ó, clave de Fá, ó. Tem que contar. Se estiver igual, tá? E outro detalhe, nós temos que fazer análise no inário da capa preta em dó maior, tá? No MTS está bem claro que devemos fazer as lições, as análises nesse inário. É para as organistas e para todos os músicos, tá? É padronizado. Se vocês pegarem o inário nosso, né, de tocar no órgão, é diferente aqui a mão esquerda, tá? Então, vai ficar diferente. Então, se for para contar síncopa, ó, nós contamos, tem uma no soprano, uma no contralto, 2. No tenor e no baixo, já deu 4. Aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que contar todas as vozes. Então, se pegar outro inário, pode dar diferença. Bom, meninas, eu achei mais hinos que tem síncopa, que é o hino 91, aí eu marquei onde está, o hino 294, o hino 372, espero que vocês estejam vendo, tá um pouquinho ruim a imagem aqui, eu mesma que estou filmando,
Não sei se dá para enxergar, vocês dão uma pausa aí. E aí vocês copiam, ok? Gostaria que vocês não ficassem imitando, tá? Copiando o que eu fiz aqui. Não vou explicar essas síncopas, vocês tentam entender pelo acento métrico, que eu já dei a explicação lá no começo do vídeo, tá? E vocês tentam entender por que é síncopa, ok? Depois vocês venham aqui e confirmam, né, nessas respostas se vocês acertaram, tá? Senão vocês não vão aprender, não adianta ficar copiando, tem que entender, tá bom?